Salve galera, firmeza! Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Quem fala com vocês aqui é o Titi Romulo. Bora pra mais uma novidade pra nós aí? Roda a vinheta! Fala meu povo! Firmeza! Tudo bom com vocês, galerinha? Seja bem-vindo ao nosso canal. Quem fala com vocês aqui é o Titi Romulo. E meus queridos, vamos falar de uma coisa bem interessante aqui. Vamos falar das famílias. Algumas pessoas chamam isso de tag, né? Ou tag no jogo. O que é isso, cara? É quando você forma um time. Deixa eu jogar aqui na arena. Quando você forma um time, você pode juntar, se eu não me engano, até duas tags, até duas famílias, tá? Então deixa eu entrar aqui. Então, quando você vai formar o seu time, seja ele para PVP, seja ele para PVE, né? Você os colocam aqui, beleza? E eles vão formar o quê? Eles vão formar uma família, uma tag que vai aparecer aqui. É engraçado, rapaz, cada dia que a gente entra nesse jogo, eles mudam isso daí. Vamos fazer aqui no mapa, acho que no mapa ele mostra melhor. Mas enfim... Se eu não me engano, você consegue juntar até duas, né? Eu ainda não fiz a matemática aqui, não quebrei a cabeça para ver se dá para juntar 3 famílias, tá? Mas nada é impossível, cara. Duas eu tenho certeza porque eu já consegui montar, mas 3 famílias eu teria que pensar aqui direito. E esse vídeo não é para isso, beleza? Então, olha só, quando você vai enfrentar, seja no PVP ou seja no PVE, você tem aqui no cantinho as famílias que essa galera aqui pode chegar a montar, né? Então, deixa eu tirar aqui, vou colocar... Vamos tirar aqui todo mundo, ó. Vou tirar, beleza? Aí eu vou colocar aqui, ó, Mulher Maravilha, vou colocar o Arqueiro, vou colocar o Superman. E olha, eu formei aqui a Liga da Justiça, né? E a Liga de Justiça vai me dar aí alguns benefícios de atributo no meu campo de batalha. Aí se eu colocar, por exemplo, se eu colocar aqui, por exemplo... Vem pra cá, filho. Colocar aqui, por exemplo, o Capuz e colocar o Batman, por exemplo. Olha que legal. Eu consegui juntar aqui 2 famílias ou 2 tags, tá vendo? Uma tag aqui com 3 personagens que habilitam essa família, que habilita essa tag, que é o Mestre de Armas, né? E também aqui a tag da Liga da Justiça. Então, galera, aqui você consegue definir qual é a família que você quer usar no seu campo de batalha, seja PVP ou PVE. Tá. Mas onde estão essas famílias? Onde que eu posso ver todas as famílias? Você consegue ver todas essas famílias aqui nos campeões. Você tem os filtros e aqui estão todas as famílias, tá vendo? Sem exceção. Sem tirar nem pôr nenhuma. Todas as famílias, elas estão dispostas aí para vocês. E galera, eu fiz um compilado aqui, um compilado de tabelinha, aonde que vai ajudar bastante vocês a definir aí qual família que vocês podem tentar correr atrás aí, tentar correr atrás. Eu só mexi no negócio aqui, galera. Eu acho que não vai impactar aqui na live, na gravação, não. Isso aí. Então eu fiz uma alteração aqui, onde que eu acredito que vai ajudar vocês. Eu coloquei isso no meu Discord, tá? Eu não consegui achar uma maneira de colocar isso aqui para vocês de forma apresentada no vídeo. Mas se você, por exemplo, quer focar num time que quer entregar ataque, você tem algumas famílias que fazem isso. Quais são elas? Ó, focado em aumento de ataque, ataque, tá? Não confunda dano crítico com ataque, beleza? Ataque é taxa de críticos, nada a ver, ataque, só ataque. Se você quer focar ali no aumento de ataque, você tem o Esquadrão Suicida, que ele é focado em ataque, tá? Então você tem aqui, ó, o Esquadrão Suicida. Deixa eu pegar aqui, cadê o Esquadrão Suicida? Família dos Lanternas. Aqui, ó. O Esquadrão Suicida são esses 4 personagens aqui. Com 3 você
já coloca um dano considerável no ataque, né? Você também consegue ver essas famílias aqui em cima, tá? Aqui em cima vocês conseguem ver essas famílias. Essa primeira aqui é o Esquadrão Suicida. Então, o Esquadrão Suicida, tá vendo? Ele é focado em ataque. Tem outro que é focado em ataque? Tem a Liga da Justiça. A Liga da Justiça, vamos lá, ó. A Liga da Justiça aqui, ó, ela também são personagens focados em ataque, tá vendo? Ó, ataque. A vantagem da Liga da Justiça é que, além do ataque, ela também dá ponto de vida. Ela aumenta o HP do seu personagem, tá? Em algumas porcentagens, dependendo da quantidade de guerreiros, de campeões que você coloca para formar a tag, né? Vocês conseguiram entender isso? Né? Como que eu vou definir qual família eu vou montar, qual tag eu vou montar, se eu quero ataque, se eu quero taxa de crítico, se eu quero roubo de vida, se eu quero amplificação espiritual, se eu quero aumentar a porcentagem dos efeitos do meu personagem. Vocês conseguiram captar isso? Se vocês conseguiram captar isso, agora eu vou ler para você uma lista que eu fiz. Eu não consigo publicá-la aqui, né, para vocês direto, porque vai ficar muito estranho nessa tela que a gente tem, porque o jogo, por isso que eu não gosto de jogo vertical, tudo complica a vida da gente. E eu vou ler aqui uma lista, e essa lista, gente, eu deixei no meu Discord, né? Quem está no meu Discord já consegue ver isso de forma muito mais otimizada do que eu vou falar aqui no vídeo, tá? Aliás, cara, vou fazer isso, eu vou pegar o meu Discord, deixa eu pegar o meu Discord aqui, que vai ficar muito legal. Eu publico o meu Discord aqui na live, que eu tô com live na cabeça. Eu publico aqui para vocês o meu Discord, e aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão conseguir entender o que eu tô falando, né? O que eu consegui colocar pra galera ali. Então deixa eu mudar aqui, tirar da tela do jogo e jogar o meu Discord aqui, só um minutinho. Então vamos lá, vou colocar meu Discord aqui para vocês e eu acho que vai ficar fácil de vocês entenderem, né? Então eu coloquei no meu Discord para facilitar a galera, ó. Quando você coloca ou escolhe a família do Esquadrão Suicida, você vai ter uma família focado no aumento de ataque. Quando você pega a Aves de Rapina, você é focado em roubo de vida. Quando você pega a Liga da Justiça, você é focado em ataque e pontos de vida. Quando você pega os usuários de energia, você foca 100% em HP. Quando você pega os mestres de arma, você está focado em ataque. Quando você pega a Liga dos Assassinos, o seu foco é na esquiva. Quando você pega a família Morcego, o seu foco é 100% no aumento de taxa crítica. Quando você pega a Liga da Justiça Sombria, cara, eu tô doido pra pegar essa liga aqui, as duas famílias assim que me conquistaram no jogo, tá? Ou tag, que é a Liga da Justiça Sombria e os mais procurados de Arkham. Vamos ver com detalhes aqui o que eles fazem. A Liga da Justiça Sombria, ela é focada no aumento de dano espiritual, ou AMP, amplitude ou amplificação, tá? A AMP espiritual, que é amplificação espiritual, refere-se ao aumento ou amplificação dos efeitos de habilidades ou magias espirituais. Pode ser uma forma de melhorar o dano ou eficácia de habilidades que dependem de poderes mágicos espirituais. Então, a família ali da Liga de Justiça, que é composta por Zatanna, Constantino, Ravena, Mulher Maravilha e mais um que eu esqueci o nome. Cara, é interessantíssimo essa família, mas eu não tenho todos, ainda não posso testar, vai ficar para o futuro. Um outro que não é difícil de montar, que a gente tem 2 banners aí que vão ajudar a gente a montar essa família. O banner que tá rolando agora é do Engraçadinho, né? Que é o Coringa. Após o Coringa, a gente tem o banner do Espantalho. Ambos fazem parte da tag da família Os Mais Procurados de Arkham. Olha o que essa família faz, cara. Os Mais Procurados de Arkham. Ela é focado na percentagem de efeito. Ela aumenta, ela foca essa percentagem de aumento, ou percentual, né? Ou perk. Né? O perk aqui de percentual refere-se a uma porcentagem, ou seja, uma medida proporcional que pode aumentar ou reduzir um determinado efeito no jogo. O que é efeito? Pode se referir a qualquer tipo de impacto ou status no jogo. Exemplo,
buff, debuff, controle de grupo. Olha o que os procurados de Arkham fazem, cara. Cara, a Era faz parte dessa família. A Era, ela tem controle. Sem contar outros personagens que tem buff, debuff. Cara, isso aqui é uma família. Essa família aqui vai dar trabalho, tá? Vai dar muito trabalho. Titãs, né? Os jovens titãs ali. O que ele faz? Ele é focado no aumento do dano crítico, tá? Esse cara aqui, bicho, é diferente da família dos morcegos, beleza? Se você olhar a família dos morcegos, ela aumenta a taxa de crítico. Aqui é o dano crítico, beleza? Não confunda as duas famílias. Legião do Mal, ela é focada na velocidade da restauração de energia. Energia que você usa para liberar a fúria. Então ela aumenta essa velocidade igual aquela barra amarela carrega, né? E os o meta-humano é focado 100% em HP, né? Superman é um meta-humano. Pode ver que o HP dele é alto pra caramba, né? E se você focar no HP dele é a melhor coisa que tem, porque ele dura mais no campo de batalha. Beleza? Meu povo, olha só. Esse aqui foi o que eu consegui montar ali para vocês. E nesse vídeo, a intuição desse vídeo, o fator desse vídeo é instruir e ajudar vocês a tentar montar famílias que podem te ajudar em determinadas fases do jogo. Às vezes você fica preso num boss, no mapa principal ali, e cara, não consigo os meus times. Aí você vê as famílias, você vê os personagens que você tem, você começa a montar esse tipo de benefício aí, para você ver se você consegue passar desses bosses ou de fases que você realmente fica agarrado, né? Gente, eu ia fazer um vídeo de equipamentos, tá? Só que é o seguinte, galera, equipamento é tão zoado, mas tão zoado nesse jogo, que eu acho que nem vale a pena, tá? Porque os equipamentos, eles não são específicos para uma classe, eles são multiclasse. E equipamento multiclasse, ela acaba ajudando uma classe e prejudicando uma outra classe, né? O meu amigo ali, cara, o meu inscrito ali e colega que tá com a gente no Discord e no YouTube também, o Martins, ele fez uma observação que eu não tinha visto, e eu achei isso bem interessante. Vale a pena mencionar ele aqui e vale a pena também mostrar isso para vocês, né? Por que o Rômulo não fez um vídeo de equipamento? Cara, isso é complicadíssimo, mas é muito complicado mesmo. Por quê? No jogo, se você olhar aqui, quando você cria os seus equipamentos, deixa eu vir aqui para a parte de criação de equipamentos. Quando você vem fabricar o equipamento, você pode ver que o equipamento ele cria para os guerreiros e para os tanques. Aqui é de boa, aqui eu não vejo problema nenhum. A classe casa, tanto um atacante, né, um guerreiro, quanto um tanque, são caras que ficam na frente e os atributos dos equipamentos ali são perfeitos. Aí, maluco, tu pega aqui um mago, um atacante e um assassino, né? O Ranger, ele é um cara que fica mais atrás, né? Aqui eles chamam de atacante. Então, um cara que fica mais atrás também é focado em dano. O mago também fica atrás, é focado em dano. E o assassino vai para frente, né? E aí já começa a prejudicar, porque às vezes você precisa colocar um equipamento de mais vida no assassino, né? E mais ataque, e você não consegue fazer isso porque você caga mas você caga tudo. Você quer ver outro exemplo que piora mais a situação? Aqui, ó. Os caras colocaram equipamento de intimidador, né? Com apoio. Mano, que loucura. Isso aqui é loucura. Isso aqui é loucura, loucura, loucura. Por que isso é loucura, Romulo? Tem como você dar só um exemplo pra gente entender o que você tá falando? Que a gente não tá entendendo. Tá, eu vou te entender. Eu vou pegar o Coringa. O Coringa, ele é um intimidador. Beleza? Ó, ele é um intimidador. São peritos no uso de habilidades, né? Que reduzem, por aí vai. Então o que você tem que colocar nesse cara? Tem que colocar nesse cara ataque, crítico, defesa, né? Agora, deixa eu pegar um aqui. Ó, isso aqui é interessante para ele. Agora, o que graça de aumento de cura tem que ficar aqui no Coringa? O Coringa não é apoio, o Coringa é intimidador. Então esse casamento aqui não foi legal, não foi legal.
E pelo fato dos equipamentos serem tão zoados, o titio aqui não fez nenhum vídeo de equipamentos para vocês. Mas eu acredito que esse vídeo de tag de família, cara, vai ajudar bastante vocês aí a ter uma definição bem interessante na composição do time de vocês, seja para o dia a dia, né, nas batalhas das campanhas, ou até mesmo passar em uma fase que você esteja preso, ou também, às vezes, se você está bem agarrado na parte de simulador de treino, montar uma família específica pode ter um ganho positivo aqui no aumento dos andares e nos prêmios que você ganha. Fica a dica, beleza? Não esquece, galera, ali no comentário, se você tiver no seu aparelho celular e você fazer um slashzinho, você tem o hype. Pô, galera, deixa o hype nesse vídeo aí, a gente tá fazendo com tanto carinho para vocês. Não esquece de deixar o like e compartilhar aí nas suas redes sociais e nos seus amigos que gostam e estão jogando o DC e querem essa dica top das tags da família. Show? Eu fui! They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.